Olá, seja bem-vindo ao primeiro dia do desafio 100 apólices em 100 dias. Caso você não me conheça, prazer, meu nome é Tabata, eu sou advogada de formação, trabalho há 15 anos com seguros de responsabilidade, comecei minha carreira em seguradora, trabalhei em resseguradora também, passei pelas áreas do jurídico, do sinistro, desenvolvimento de produto, subscrição, resseguro, treinamento de corretores. E em paralelo a tudo isso, quando eu ainda estava no mercado securitário tradicional, trabalhando em seguradora e resseguradora, eu criei um blog em 2014, que foi dia 18 de dezembro de 2014, que era um blog independente, que ainda existe, que era para dar exemplos reais da importância do seguro, que eu via que as pessoas tinham dificuldade de entender. Por que um advogado precisa de seguro? Por que um médico precisa de seguro? Por que um administrador precisa de seguro? Parecia um pouco hipotético, um pouco abstrato. Então eu via situações que saíam na internet de, fulano foi condenado, fulano está sendo processado, aconteceu esse acidente. Eu falava, olha, tá vendo isso? Nesse caso, se tivesse uma apólice com essa cobertura, ele estaria protegido. E logo em 2015, em janeiro, eu dei o meu primeiro curso de forma independente, porque quando eu era de seguradora, eu dava treinamento relacionado ao produto da seguradora, Então eu falava ali das benesses do produto. Eu não falava, olha, cuidado com isso, atenção àquilo. Ali eu estava vendendo o produto da seguradora, E aí, em janeiro, eu criei um curso independente, explicando para os corretores como vender, o que você precisa falar, o que você precisa se atentar na hora de contratar, que tem seguradora que tem seguradora que não tem. E também surgiram os cursos online, eis que em 2019 eu fiquei 100% focada nesse treinamento, nessa parte de capacitação dos corretores, de ajudá-los a vender do jeito certo. Ué, Tabata, mas eu sei vender do jeito certo. Vou te falar que não. Porque a maioria das pessoas, quando vão oferecer um seguro, oferecem falando das coberturas, dos benefícios que tem o seguro, assistências, coberturas, e tá errado. Tá errado vender pela cobertura? Eu vou te explicar o porquê que está, e você vai concordar comigo, acredite, você vai concordar comigo. Então fica comigo que eu já vou te explicar o porquê que a gente tem essa ideia de vender por cobertura e porquê que ela é errada, especialmente na área de seguros, A gente não vai vender cobertura, a gente vai vender risco. E eu já vou te explicar como que você vai fazer isso. Bom, e por que eu resolvi criar esse desafio, Por que desse desafio agora, logo no começo do ano, terceira semana útil do ano, vamos chamar assim, já tem aí um desafio para dar um sacode, A vida do corretor não começou fácil esse ano, No final do ano teve uma notícia aí que vai impactar, o mercado do corretor, principalmente do corretor de massificados de residência de empresas menores de automóvel, porque a SUSEP autorizou a comercialização para algumas insurtechs, se não me engano, eram 11, agora já subiu para 14 empresas, comercializarem um seguro 100% de forma digital e sem a intermediação do corretor de seguros. Então esse já foi o primeiro baque logo no final do mês de dezembro. O segundo baque era um que você já sabia, que você já sabia que ia acontecer em algum momento a implementação dessa resolução, e ela chegou, que é a obrigatoriedade de informar o cliente de quanto você está ganhando de comissão. Então, são esses dois combos bombásticos que vão atrapalhar muito a vida daquele corretor que tem a carteira focada nesses segmentos. Por quê? Você vai ter concorrência com o meio digital, que tem um processo bem mais simples de contratação, que envolve menos pessoas, menos burocracia, tudo sistêmico praticamente, Inclusive até a regulação de sinistro vai ser por sistema, no caso dessa comercialização aí 100% digital, ou seja, o prêmio será menor, óbvio, Tem menos pessoas envolvidas no processo, o custo é menor. E ainda você vai ter de abrir sua comissão. Resumo da ópera, o que vai acontecer? O seu cliente que paga 2 mil de seguro de automóvel, na hora que jogar no Google, vai ver que tem uma seguradora oferecendo, sei lá, R$ 1.300. E aí, para ajudar, ele vai ver que na sua apólice tem lá a comissão de R$300, por exemplo. Vai R$2.000, R$400, 20% de comissão. Aí vai falar, o quê? Você ganha R$400 em cima de mim? Porque é assim que ele vai falar, Aí você vai falar, não, mas espera aí, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha corretora, isso é para remunerar tudo, eu tenho funcionário, enfim, mesmo que você trabalhe sozinha, é o meu salário, eu tenho despesa, eu tenho conta, sabe, você vai ter que ficar abrindo as suas contas para justificar o quanto que você merece ganhar de comissão. Não, aí você vai ter que lembrá-lo daquela vez que ele teve um sinistro no meio da madrugada e que ele te ligou no sábado para falar que não estava conseguindo o guincho e estava no meio da rodovia.
e você foi lá, ligou, foi atrás para conseguir um guincho para ele. Só que isso ele não vai considerar na hora da contratação. Ele vai falar, mas poxa, reduz aí, eu consegui 1.200 na internet, 10% tá bom, R$200. Enfim, realmente a situação ficou complicada, né, para quem tem foco nessa carteira. Esse ano pode ser um ano muito difícil ou pode ser um ano de oportunidade de negócio para você. Por isso que eu quero te desafiar nessas 100 apólices em 100 dias. Eu vou te dar todo o caminho, tudo que você precisa fazer, todas as ferramentas, o passo a passo para você atingir esse resultado. E por que é importante você entrar nesse desafio, você realmente colocar em prática? Você vai poder assistir essa mudança que está acontecendo de camarote, porque é uma mudança, é uma nova realidade. Assim como quando surgiu o Uber e mudou toda a forma de sistema de transporte particular no Brasil, que muitas pessoas acharam que isso aí não vai dar certo, isso daí imagina, não vai acontecer, blá blá, foi uma mudança e surgiram outros aplicativos. Enfim, a tecnologia, ela causa alguns impactos que podem nos prejudicar no dia a dia, porque ela pode afetar diretamente o meu ganha-pão, né? Ela trouxe uma revolução que, peraí, Então, algumas mudanças trazem benefício para algumas pessoas e trazem prejuízo para outras, mas independente de trazer prejuízo, elas vão acontecer. É um novo jeito de vender seguro. Então, assim, por mais que a gente goste ou não, tente lutar contra, reclame, não vai mudar o curso das coisas. Então, você pode escolher focar sua energia reclamando e desgastando ao longo desse ano todo e de tudo que virá a todo tempo, enquanto você tiver essas renovações, ter sempre esse desgaste, ou escolher assistir tudo isso de camarote, falando, não, vou continuar aqui com os meus clientes, quem quiser continuar a ter a minha assistência, a minha consultoria é muito bem-vindo, mas também quer comprar na internet sem suporte nenhum, boa sorte, meu filho, só desejo que você não tenha sinistro. Mas eu tô aqui com a minha nova carteira, que o cliente precisa de mim para contratar, não tem como a seguradora vender direto, não tem modalidade liga e desliga, no RC profissional não tem essa possibilidade, então eu vou investir numa carteira que está crescendo, vou entrar nessa carteira que é uma carteira que tem muita demanda e que tem poucos corretores especializados no assunto. E por isso que eu criei esse desafio. Mas Tabata, eu não sei nada, nem sei o que é RC profissional, nem sei do que você tá falando. Calma, respira. Eu vou te explicar tudo isso durante essa semana. Mesmo que você não saiba nada, você vai aprender, você vai ver que é mais simples do que parece. Só que requer, logicamente, esforço e dedicação. E falando em esforço, quando a gente fala em desafio, sempre aparece, dois pensamentos diferentes. O do otimista e o do pessimista. O que é o otimista? O otimista é aquele que fala assim, nossa, adorei, vou conseguir, achei a salvação dos meus problemas. Dane-se Suzep, dane-se Solange, dane-se internet, dane-se tudo. Eu vou assistir esse desafio e a partir de sexta-feira eu vou vender uma apólice por dia durante 100 dias e vou ter 100 apólices em 100 dias. Essa é a visão do otimista, que tá bem equivocada, Não é bem assim que funciona. Você vai precisar colocar em prática tudo que você vai aprender. E você colocando em prática, o resultado vai começar a vir. E não é automático, eu comecei, tcharam, apareceu. Eu não sei se você já leu aquele livro O Segredo, tem até um filme novo no Netflix, que é do Segredo também. Eu já li esse livro, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, assisti o filme. Eu acredito muito na lei da atração, muito mesmo. Eu acredito muito na força do pensamento, mas eu não acredito na força do pensamento isolada, do tipo, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender, eu vou vender e vou vender. Não! Eu acredito assim, eu vou vender. O que eu preciso fazer para vender? Marcar visita, divulgar no Instagram, mandar e-mail, estudar isso, usar essa técnica. Então tá, vou fazer tudo isso e eu vou vender. Não, eu vou vender. Aí você vende. Agora, só ficar mentalizando e só assistindo a aula não vai resolver. Tem pessoas que estudam e não vão para a prática. Aí tem gente que não estuda nada e vai para a prática e não tem o resultado. Então, é um equilíbrio. Você precisa estudar e pôr em prática, estudar e pôr em prática. Então, para os otimistas, sim, você vai vender 100 apólices em 100 dias, mas você vai ter de estudar e pôr em prática, tá? Não é automático. Não é pela força do pensamento. Não é magia, não é feitiçaria, não é bruxaria, tá bom? E para os pessimistas, até parece isso. Vender 100 apólices em 100 dias? Não, isso aí não existe. Isso aí é mais um daqueles golpes, sabe? Que vem com aquele papinho mole de que tudo é possível e não sei o quê, mas não, isso aí é enganação. Calma, não seja pessimista. Eu concordo contigo que não é fácil, que não é assim, qualquer um consegue. Se fosse para qualquer um e fosse tão fácil, você não precisaria de mim. Você não precisaria participar desse desafio.
Imagina, eu gosto de fazer analogia com emagrecimento, né? Que é uma coisa que a maioria das pessoas colocam como meta, né? No começo do ano. Imagina você ser convidado para um desafio assim: 2 quilos em um mês, vem comigo. Eu vou te mostrar como emagrecer 2 quilos em um mês. Oi? 2 quilos em um mês? 2 quilos em um mês, se eu fechar a boca, fizer caminhada, eu vou emagrecer 2 quilos em um mês. Eu não preciso de ajuda de um nutricionista, de um preparador físico, enfim, de uma médica para emagrecer 2 quilos por mês. Agora, se o desafio for 8 quilos em um mês, vem comigo que eu vou te ensinar como, o que comer, o que evitar, que alimentos saciam, que exercício fazer que aumenta o gasto calórico e etc. Enfim, eu vou te dar toda uma técnica para você emagrecer 8 quilos por mês. Dessa vez vai. Opa! Aí fez sentido. Realmente eu preciso de ajuda. Eu não consigo emagrecer 8 quilos sozinha. E 8 quilos sozinha é para qualquer um? Todo mundo consegue fácil? Não. Não, precisa de esforço e precisa de técnica, porque você pode tentar sozinho se matar, passar fome, ficar lá se matando na academia e não chegar no resultado. Por quê? Falta técnica para você atingir isso. É a mesma coisa com 100 apólices em 100 dias. Você pode fazer muita visita, você pode tentar estudar sozinho, procurar saber e se matar e não atingir esse resultado. Porque tem uma técnica para atingir isso. Existem os argumentos certos para você falar para o cliente, existe a forma de fazer essa prospecção. Senão você vai fazer visita e não vai ter resultado. Ao mesmo tempo, se eu falasse para você, eu te desafio a vender 2 apólices por mês. 2 apólices por mês, você pode não saber nada de RC profissional. Só que se você falar para, sei lá, 50 pessoas sobre o seguro, você vai encontrar alguém que já estava procurando contratar e vai falar: ah, você vende esse seguro? Opa, eu estava precisando mesmo. E você vai vender 2 apólices por mês. Você não precisa de mim para vender 2 apólices por mês. Pelo seu esforço sozinho, você consegue. É só você fazer 50 prospecções que você vai vender 2 no mês, com certeza. Então, por que 100 apólices em 100 dias? Eu poderia falar: ai, vamos vender 500 apólices em 100 dias. Aí fica quase inatingível, porque a proposta desse desafio é que uma pessoa que atue sozinha, individualmente na sua corretora, consiga fazer e uma que tem equipe também consiga. Para fazer 500 apólices em 100 dias, seria necessário ter uma equipe. Sozinho, eu não acredito que uma pessoa consegue, sem ajuda de ninguém. Porque para você vender 500 apólices, você tem de fazer várias prospecções. E ainda que seja algumas de forma digital, que eu vou explicar como ao longo desse desafio, você vai precisar criar e-mail, criar post, criar vídeo, criar uma série de situações que você não vai conseguir ter tempo de fazer tudo isso e ainda atender, e ainda cotar, e ainda emitir. Não dá, você é um só, talvez, né? Então eu criei um desafio que é factível para a pessoa que está trabalhando sozinha e para uma corretora. Tá, bater pra mim que tem uma equipe. Se uma pessoa consegue sozinho 100 apólices em 100 dias, eu consigo mais? Claro! Coloca a sua equipe para estudar, coloca a sua equipe para assistir esse desafio. Com certeza, quem tem uma equipe consegue mais, porque você tem mais pessoas empenhadas trabalhando nisso. A força produtiva é maior, então óbvio, né? E falando nisso, para quem que é esse desafio e para quem que não é, né? Esse desafio é focado para corretores de seguros. Então, se você é um curioso, se você trabalha em seguradora, se você trabalha em resseguradora, enfim, trabalha em qualquer outra empresa, em reguladora de sinistro, em escritório de advocacia, se você é o próprio segurado, você é muito bem-vindo. Com certeza você vai ver coisas muito interessantes, até porque eu vou dar vários exemplos práticos, né, que vão despertar em você aí a importância do seguro, o risco e tudo mais. Mas a conversa aqui, meu papo, é com você, corretor de seguros. Você que não tem nenhuma apólice de RC profissional, que vai começar do absoluto zero, eu vou te explicar o que é RC profissional, eu vou te explicar tudo didaticamente, como que você vai usar essa técnica para atingir 100 apólices em 100 dias. E para você que é corretor, que já tem algumas apólices de RC profissional e que precisa melhorar esse resultado, né? Porque eu aposto que você já fez várias prospecções, que o índice de conversão não é tão alto assim, ou que provavelmente você tem algumas apólices que o limite deve estar baixo. Eu já vou explicar também um pouquinho sobre limite, que no RC profissional as pessoas tendem a contratar limites muito baixos. Então, é para corretores de seguros, para aquele que não tem nenhuma apólice e para aquele que já tem apólice, vai aumentar o resultado da corretora. Vocês dois vão ter resultado, ok? Tanto aquele que está começando, quanto aquele que já tem uma carteira de RC profissional. Bom, agora que eu já expliquei toda a lógica do desafio, né, vamos explicar essa questão, por que eu falei que você vende do jeito errado, por que não pode vender pela cobertura. No Brasil, os seguros mais contratados, né, que o próprio cliente, o próprio segurado busca contratar, é o seguro automóvel e o seguro saúde, né, o plano de saúde. E por que isso acontece? Porque ele tem percepção do risco,
né? Você não precisa ficar explicando para uma pessoa que mora na capital o risco dela sofrer uma colisão no veículo dela, do veículo ser furtado, do veículo ser roubado. Ela já tem essa percepção de risco. Eu gosto de dar também o exemplo do plano de saúde, né? Você não precisa explicar para ela que, olha, seria bacana você contratar um seguro saúde, né? Porque o SUS, não sei se você sabe, mas nem sempre tem vaga, nem sempre tem leito. Às vezes você não vai conseguir uma consulta rápida com um especialista, você descobriu que tá com uma doença, o especialista tem consulta só para daqui 6 meses, então você vai iniciar o tratamento tardiamente. Você não precisa explicar isso. Isso daí é óbvio, qualquer pessoa tem noção disso, independente da condição financeira dessa pessoa. Ela sabe que o SUS não é bom e todo mundo tem como objeto de desejo ter um bom plano de saúde. Prova disso que quando você entra numa empresa e eles vão te explicar lá o pacote de benefícios, ele fala lá, olha, aqui tem previdência complementar, aqui tem seguro saúde, aqui tem seguro de vida. A pessoa não fica fazendo muita pergunta do seguro de vida, do tipo, como que funciona a assistência funeral? Tem cobertura em vida? Qual o valor da verba? Como que eu faço para utilizar? Quais coberturas eu posso ter? Que assistências que tem? Não, ninguém fica perguntando do seguro de vida. Agora, com relação ao plano de saúde, então aqui tem plano de saúde. Qual plano de saúde? Aí, por exemplo, você é São Paulo, cobre Redditor? Cobre Fleury? Cobre Delboni? Tem esses hospitais? Tem Sírio? Tem Einstein? Tem isso, tem aquilo? Tem coparticipação? Não tem coparticipação? É quarto, é enfermaria? Se eu ficar internada, eu vou ficar num quarto sozinha? A pessoa já começa a fazer um monte de pergunta porque ela tem interesse, porque ela tem noção do risco. É uma coisa muito mais factível na vida dela, ela precisar de um bom hospital e não ter. Então, para ela é muito interessante. E quem não é empregado, regime CLT e tem condições, contrata um seguro saúde. Você não precisa ficar falando, nossa, meu Deus, é complicado. Às vezes você precisa explicar a importância dele contratar um seguro melhor. Mas a necessidade de ter um seguro de saúde é evidente para todo mundo. E por isso, quando você vai vender esse seguro, você vende o quê? Coberturas. Você vende a rede referenciada, você vende, sei lá, se esses seguros, né, de executivo, aí tem helicóptero, aí tem isso, aí tem aquilo, entendeu? Aí realmente você vai vender cobertura, ele já tem noção do risco, pula essa parte do risco. É igual automóvel, você vai vender cobertura, aí você vai precisar, tem esse aqui que o carro reserva é limitado, o guincho é não sei o que, blá blá blá. Agora, os outros seguros não funcionam dessa forma. Você tem de vender o risco, o risco. Quando você vai vender um seguro residencial, se a pessoa mora num apartamento e você vem falar da cobertura de roubo e furto, ela fala, não, mora em apartamento. É um condomínio super seguro. Eu não preciso disso. Aí você vai ver que falar das coberturas nem sempre funciona. Você vai precisar falar do risco. E é exatamente assim que funciona numa apólice de responsabilidade civil profissional. O que é a apólice de RC profissional? É um seguro que protege os profissionais por falhas, por erros cometidos no dia a dia do exercício da profissão. Então, hoje o tema da aula é advogado. Então, se o advogado perde um prazo, é um erro, é uma falha. Ele tinha um prazo para recorrer daquela decisão judicial que o cliente dele não ganhou. Se ele não recorre dentro do prazo, ele causa um prejuízo para o cliente dele. O cliente dele vai processá-lo e ele vai ter de indenizar o cliente. Existe um seguro para cobrir isso. Se o advogado está a caminho da audiência e aí ele bate o carro, por exemplo, uma colisão boba, mas aquela confusão, desce do carro, não sei o que, blá, 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 blá. Enfim, toda aquela confusão, ele chega atrasado na audiência, perde a audiência, o cliente dele é julgado à revelia. O que é revelia? Sem defesa, porque o advogado não apareceu ali para fazer a defesa dele. Ele também vai causar um prejuízo para o cliente dele, ele também vai ter de indenizar e o seguro vai cobrir isso. Se ele, numa consultoria, dá uma informação errada e o cliente, com base nisso, também perde dinheiro, ele também vai ter de indenizar. Então, existe uma série de situações aí de advogado que podem acontecer e que, né, no dia a dia a gente nunca sabe. Esse exemplo mesmo que eu dei do acidente é algo que foge ao nosso controle. Eu posso ter saído com a antecedência habitual que eu sempre tenho, que eu sempre chego no fórum a tempo, só que naquele dia teve um acidente. Às vezes o acidente nem foi comigo, foi um acidente na avenida, fiquei trancada ali, não tinha como sair, não tinha como voltar, tive que esperar liberar a pista para seguir. Então, são situações que fogem ao controle do próprio advogado. Por mais que ele seja diligente, zeloso e tudo mais, pode acontecer sim, dele perder um prazo, dele perder uma audiência, ou dele cometer um erro nessa consultoria.
Veja que tudo isso que eu te falei, quando eu falei o que é o seguro, eu só expliquei ali o objetivo do seguro, mas eu não falei nada de cobertura até agora. Eu só falei risco. Qual que é o risco do advogado? Perceba? Eu ainda nem entrei na aula em si, tá? Então eu tô te falando risco, eu não tô te falando assim, ó, olha a diferença agora como algumas pessoas vendem. Então, o seguro de responsabilidade civil profissional, quando vai falar já pro cliente, né? É um seguro que vai te cobrir das falhas profissionais e vai indenizar lucro cessante, danos morais, danos materiais, ato desonesto de empregado, furto, roubo, extravio de documentos, despesas de publicidade. Você acha que um advogado, quando ouvir isso, ele pensa, nossa, gente, eu preciso dessa cobertura de despesas de publicidade? Ele nem sabe o que é. Que é isso? Eu nunca usei até hoje. Nunca ouvi falar nisso, eu nunca precisei, eu não preciso. Entendeu a diferença? Você tem que focar no risco, no risco. Bom, então com base no risco, eu criei um banco de exemplos de sinistro, né? Eu fiz uma força-tarefa aí em dezembro, eu e o Felipe, a gente ainda contratou algumas pessoas para nos ajudar, para criar o maior banco de exemplos de sinistro de responsabilidade civil da internet. Esse banco serve para quê? Para que você consulte os casos práticos e use isso na sua prospecção com os clientes, tá? Eu vou pegar alguns exemplos, vou explicar para vocês o que aconteceu nessa situação e vou explicar também como que você vai usar na prática. Então, primeiro caso, um advogado do sindicato, que foi condenado a indenizar mais de R$200 mil pelos danos materiais e danos morais causados pro cliente dele. E por que eu peguei esse caso em especial? Porque advogado do sindicato costuma ser um advogado mais difícil de vender a pólice. Por quê? Ele é um advogado que às vezes cuida de causas menos complexas, que não tem uma remuneração tão alta, então ele não enxerga um risco relevante, sabe? Do tipo, eu preciso ter essa pólice, eu preciso ter um limite alto. Não, imagina, eu sou advogado do sindicato. Quem que vai me processar? Quem que vai reclamar alguma coisa de mim? Olha esse caso. Esse advogado foi contratado aí por um cliente que precisava ingressar com uma ação judicial para receber algumas verbas ali que ele tinha direito de acordo com a categoria de trabalho dele, tá? Ele era inspetor da polícia, salvo engano. O advogado ingressou com a ação, isso junto com o sindicato, e aí, quando chegou em fase de recurso, a sentença não foi 100% favorável para o cliente dele, ele não recorreu da ação, falou para o cliente, não vou mais seguir com essa ação judicial, procura outro advogado, não vou mais seguir, e por conta disso, o cliente dele foi prejudicado, porque ele não conseguiu recorrer da decisão a tempo, ele não conseguiu contratar outro advogado a tempo, e ele sofreu esse prejuízo. O cliente processou o próprio advogado, né? Encontrou outro advogado para processar esse advogado que cometeu a falha, e o juiz entendeu que sim, você errou. Não só o juiz, como os desembargadores, né? Ele recorreu dessa decisão, e aí ficou claro, na opinião do judiciário, que houve erro. E ele foi condenado a indenizar mais de R$200 mil pelos danos morais e danos materiais, aí o prejuízo financeiro causado para o cliente dele. Então veja que um advogado de sindicato, que às vezes não tem um salário tão alto, que teoricamente cuida de ações de baixa complexidade, também pode ter uma condenação alta. E aí já entra o primeiro ponto que eu sempre falo nas aulas com relação a limite, né? Toda vez que eu abordo o assunto limite, eu falo em seguro de responsabilidade, não me venha com limite de 50, 100 mil reais, é muito baixo. Porque por mais que a pessoa tenha uma atuação de menor complexidade, de repente ela pode atingir esses valores de prejuízo a alguém. Veja esse caso. Nesse caso 200 mil seria suficiente, Tabata? Não, ele foi condenado em mais de 200 mil reais. E ainda tem juros e correção monetária. Detalhe que a correção desse caso é desde 2011, que saiu na decisão judicial, né? O acórdão foi de 2020. Então imagina você corrigir pelo IGPM 212 mil de 2011 a 2020, mais juros de 1% da citação, mais honorários de sucumbência, enfim, facilmente essa condenação aí vai passar de 400 mil reais, o prejuízo de fato que ele vai ter de indenizar o cliente. Então, nesse caso aí, ele precisaria de uma pólice de uns 500 mil reais. E eu peguei justamente nessa aula exemplos de pessoa física, de advogados que atuam de forma independente, que são os casos mais difíceis de vocês venderem, né? Do cliente entender que precisa da pólice. Porque no escritório tem aquilo, né? Eu não sei o que aquele advogado tá fazendo. Se ele cometeu um erro, eu não consigo fiscalizar o trabalho de todo mundo. Então é muito mais fácil vender para pessoa jurídica do que para pessoa física. Pessoa jurídica também, as empresas costumam exigir dos escritórios de advocacia uma pólice. Então, muitos escritórios buscam já contratar uma pólice. Agora, aquele advogado que atua de forma independente,
e ele não tem muita noção do risco. Por incrível que pareça, ele é advogado, ele entende de responsabilidade, mas da dele ele não tá sabendo. Não é que ele não tá sabendo, ele não prestou atenção, né? E falando em advogado, o Brasil é um dos países que tem o maior número de advogados do mundo. É mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Então, gente, olha quanta oportunidade tem de trabalhar com seguro de RC profissional. E você só precisa de 100 apólices. 100 apólices em 100 dias. São 1 milhão de advogados, né? Tem muita gente. Todas as cidades do interior, por menor que seja, tem vários advogados. Tem pelo menos aí 20, 30 advogados. E você também não precisa vender só para sua cidade se você é do interior. Depois eu vou explicar isso também, tá? Então, esses exemplos, e a maioria dos exemplos do banco, eu acho que especialmente advogado, a maioria é de pessoa física mesmo. Acho que tem só uns 3 que envolve escritório. O resto é tudo pessoa física, que é realmente para te ensinar a vender para quem é difícil comprar. Não é aqui mamão com açúcar, não. Não é café com leite, não. Aqui eu vou te ensinar a vender para quem não quer comprar. Mas na verdade não é que ele não quer comprar, né? Ele nem sabe do risco que tem. Porque quando ele souber do risco que tem, ele vai querer contratar. Você vai ver isso. Outro exemplo, uma situação que o advogado ganhou a ação, mas causou prejuízo para o cliente. Oi? Ele ganhou a ação e causou prejuízo para o cliente? Sim. O que aconteceu nessa situação? Quando você processa alguém, né, você tem lá, você entra com ação judicial, aí você ganha, aí a outra parte recorre, aí você ganha, e de repente cabe outros recursos, enfim, aquela coisa eterna que não tem fim. Eis que finalmente o advogado te fala, nós ganhamos a ação, transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, parabéns, você ganhou a ação judicial. Quando que vai cair o dinheiro na minha conta? Não é assim que funciona, tá? A parte que perdeu poderia fazer essa gentileza de, opa, eu perdi, eu te devo 100 mil reais, então quais são os dados bancários que eu vou fazer o depósito, ou depositar em juízo, enfim. Mas não é bem assim que acontece na prática. Você precisa entrar com uma ação de execução. Oi, eu vou ter que entrar com outra ação? Sim, você vai ter de entrar com outra ação de execução para falar para o judiciário, olha, eu ganhei uma ação judicial e essa pessoa aqui está me devendo, e ela não depositou em juízo, então eu preciso, né, receber os valores que eu tenho direito. E aí que entra a tal da penhora, né, que entra essas situações. Quando você ganha uma ação judicial, você tem um prazo para entrar com essa execução, né? Você não pode assim, eu ganhei hoje, sei lá, daqui 10 anos eu posso entrar com essa execução. Não, existe um prazo para isso. E até meio óbvio, né? Ninguém vai querer ficar esperando. Eu ganhei, eu quero receber o dinheiro quanto antes. Só que o advogado esqueceu de entrar com a ação de execução. O advogado esqueceu de entrar com a cobrança. Vamos chamar a ação de execução de cobrança. Ele esqueceu de entrar com essa cobrança da sentença. E o cliente dele perdeu o direito. Sim, o cliente dele já tinha ganhado a ação judicial, só que ele perdeu o direito de cobrar porque ele não entrou com a ação de execução no tempo certo. Olha a M que o advogado fez. Isso, gente, pode ter sido uma distração. Imagina o advogado sozinho, cuidando de vários processos. Esqueci de entrar com essa execução. Sabe qual foi o valor? R$113.900 dos danos materiais e R$6.000 dos danos morais. E claro, esse valor é corrigido, tem juros e tudo mais. Então, olha, esse daqui não tem nem assim, mas eu não sei se é ganhar ação, mas eu não sei. Não, isso daqui é líquido e certo que a gente chama no direito, né? É óbvio que você tem direito. A pessoa tinha ganhado a ação e o advogado esqueceu de entrar com a execução, meu Deus do céu. Mas tudo bem, erros acontecem, fazem parte do dia a dia e é só ele contratar um seguro que ele vai estar protegido disso. Se ele tivesse um seguro de RC profissional nesse caso, ele não ia pagar nada, a seguradora que ia indenizar os 113 mil dos danos materiais, mas os 6 mil dos danos morais para o cliente dele, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Erros acontecem, falhas acontecem, a gente é humano, enfim. Então, um caso aqui, mais um exemplo importante da contratação do seguro. De novo, é um advogado, pessoa física, atuando sozinho, que teve essa condenação. E por fim, o último exemplo, e eu já vou te falar, assim que eu acabar os exemplos, eu vou te falar como que você vai usar na prática, como que você vai usar esses exemplos de risco na prática para atingir 100 apólices em 100 dias. Esse caso chega a ser até engraçado o que o advogado fez. O que aconteceu? Ele foi contratado por um cliente para ingressar com uma ação trabalhista. E ele entrou com a ação trabalhista, o cliente dele perdeu em primeira instância, ou seja, o juiz falou, não, você não tem direito não. E quando o advogado foi recorrer dessa decisão,
Ele escreveu no recurso que o juiz não quis avaliar um documento, que ele não deu ganho de causa para o cliente dele porque ele simplesmente negligenciou aquele documento, né? Ele não deu importância, nem leu, nem apreciou o documento. E por ele ser juiz, ele tinha a obrigação de avaliar todos os documentos que foram juntados nos autos, que inclusive isso caracteriza, né, prevaricação, que é uma situação que está prevista no Código Penal, que é um crime específico de funcionário público, quando o funcionário público não faz a ação que deveria fazer, ele não cumpre o papel dele. Olha só o que o advogado escreveu no recurso. E o mais engraçado de tudo é que ele escreveu isso, e quando você recorre de uma decisão judicial, o que acontece? Esse recurso, antes de ir para o tribunal, né, antes de ir para a apreciação dos desembargadores, primeiro ele vai para o próprio juiz que deu a sentença, para o juiz ver se aquele recurso atende os requisitos mínimos para ser avaliados. Por exemplo, ter sido feito dentro do prazo, ter sido recolhidas as custas recursais, né, que você tem que pagar uma taxa para recorrer, enfim, ele avalia isso e ele dá uma passada de olho ali no recurso para ver os elementos se estão todos certinhos. E aí, quando ele deu essa passada de olho, né, avaliou ali o recurso, ele viu isso daí. O advogado ofendendo o juiz. Logicamente, o juiz processou o advogado criminal e civilmente. E assim, o que eu acho que aconteceu na cabeça do advogado dele ter feito isso? Você deve estar pensando, gente, o que ele bebeu antes de fazer esse recurso, né? Eu já vou explicar o porquê que ele fez isso. Quando você está atuando ali judicialmente, você tem uma imunidade, que você não pode ser acusado de injúria e difamação. Porque ali no seu exercício da profissão você pode extrapolar um pouquinho, tanto ofendendo a parte, de repente ofendendo um juiz, ofendendo alguém. Então tem uma imunidade no Código Penal que enquanto você estiver ali advogando, você não pode ser acusado e não pode ser condenado pelo crime de injúria e difamação. Só que existe o crime de calúnia, que é você imputar o fato criminoso a alguém. No caso, ele deu a entender que o juiz teria cometido prevaricação. Então, seria calúnia. Então, acho que o advogado, ele achou que ele estava dentro da imunidade, mas não foi aplicada a imunidade para ele por causa disso. Então, foi aí que ele se perdeu. Ele achou que ele podia chamar o juiz de preguiçoso, que não ia acontecer nada. Só que aí o juiz conseguiu enquadrar isso, né, num processo pelo crime de calúnia. Ele foi condenado criminalmente e foi condenado civilmente a indenizar o juiz em 50 mil reais. E vamos combinar que nessa situação seria meio óbvia a condenação, né? Porque quem que vai avaliar o pedido do juiz? Um outro juiz, que é colega dele. Colega que eu digo assim, de profissão, né? Que vai ter uma empatia. Como assim esse advogado ousa falar isso para um juiz? É isso que na cabeça do outro juiz vai estar, né? Então, assim, era óbvio que ele ia ser condenado. Mas, Tabata, isso estaria coberto no seguro? Sim, desde que, nesse caso, tem de ter uma cobertura específica, tem de ter cobertura para a esfera criminal e a cobertura para calúnia, injúria e difamação, porque aquele foi o objeto da reclamação envolve calúnia, injúria e difamação. Então, tendo essa cobertura, sim, eles estariam parados do seguro. E por que esse caso é bacana para você usar como exemplo? Porque os advogados, eles sabem dessa imunidade, né? E nesse caso deram opa, peraí, aqui não vai aplicar a imunidade porque aconteceu isso e aquilo. Se o juiz, enfim, ocorreu uma discussão entre ele e o advogado e tal, qualquer advogado, ele pode tentar invocar isso. Inclusive, tem essa jurisprudência agora que ele pode usar a favor dele, né? Falando de que, opa, peraí, já teve um caso que o advogado foi condenado numa situação parecida com essa. Então, realmente, isso expõe os advogados ali durante o exercício da sua profissão. E como que eu vou usar esse exemplo e todos os outros, né, que eu vi ali, né, que eu vi quando você entrou na tela, tinha um monte, né? Como que isso vai me ajudar a atingir 100 apólices em 100 dias? Como eu falei para você, você vende pelo risco. E acho que deu para você perceber, ficou claro, pelo menos para mim é evidente, que ele tem muito risco no exercício do dia a dia dele. E todos os advogados têm. Ele não precisa trabalhar num grande escritório, ele não precisa prestar serviço para uma grande empresa, para uma grande instituição financeira, atuar em casos super complexos. Não, no dia a dia de qualquer advogado, tem ali os riscos que ele pode ser condenado a 100, 200, 300, 400, 500 mil reais, tá? E o valor do prêmio da pólice é muito baixo. Quando você explicar tudo isso de risco, ele vai falar assim, não, realmente é interessante esse seguro, mas quanto que custa para eu contratar? E o bacana do seguro de automóvel, nesse ponto ele ajuda a gente. O seguro de automóvel ele tem uma taxa muito alta.
principalmente para quem mora na capital ou mora num bairro perigoso, né, que tem um índice de criminalidade alto. Então, o segurado, na cabeça dele, a referência de prêmio de seguro é do automóvel. Se ele tem um carro que, sei lá, é 60 mil reais e ele paga 5 mil de seguro por ano, ele tem aquela ideia de que, opa, o seguro é quase 10%, né? O prêmio é quase 10% do valor ali protegido. No caso do advogado ali atuando de forma individual, se ele contratar 500 mil reais, ele não vai pagar 50 mil de cobertura. Se ele contratar 500 mil reais, sei lá, ele vai pagar 2 mil reais de cobertura. Aí vai depender da atividade dele, né? Se é tributário, trabalhista, civil e etc. Mas o valor é muito baixo. Então, quando você falar o prêmio, e aí você pode até comparar com o automóvel, inclusive se o automóvel dele for seu, né? Se já é um cliente seu que tem automóvel. Você fala, olha como o custo desse seguro é baixo, né? Como o investimento é baixo. Aí você mostra isso como compensa, né? Você primeiro traçou todo aquele cenário de risco e é nessa ordem, tá? É risco. Você pode falar das coberturas, que tu vai cobrir tudo isso, e aí você fala outras situações também que ele nem sabia que cobre, que estão cobertas. E vai falar de prêmio. Aí sim você vai falar de prêmio, de cobertura e prêmio, mas começa pelo risco. Porque não adianta um produto ter muitas coberturas e ter um prêmio baixo, que se eu não entender que é importante para mim, pode custar 50 reais. Não, mas eu não preciso disso, não vou pagar 50 reais, né? Por mais irrisório que seja o valor. Então, primeiro a gente tem que mostrar a importância de ter, de contratar, para depois falar das coberturas. E aí, quando ele falar, nossa, tudo isso, mas eu não vou conseguir contratar. Vai sim! Olha como o valor é baixo do seguro, né? Então, fechou tudo isso. E agora, como que eu faço para... Eu te ensinei agora a vender, né? O seguro pro advogado. E agora, como que eu faço para atingir 100 apólices em 100 dias? Qual que é essa técnica? Você vai usar esses exemplos na visita, e não só na visita, você vai usar também por e-mail, você vai usar também pelas redes sociais, se você tiver as redes sociais, se não tiver, tenha, porque ajuda bastante. É uma forma ali de você captar novos clientes, de chegar a clientes que você nem procurou, que te achou de repente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn. Então, vai alimentando, até porque você pode fazer um post e esse post alcançar várias pessoas, centenas de pessoas. Ainda que hoje ele alcance 10 pessoas, vai ter um advogado que vai marcar o outro, que vai comentar com o outro e etc. E aquilo vai ganhando repercussão, tá? Então, como que você vai fazer? Você vai pegar esse caso ou qualquer outro caso aqui. Eu vou visitar um advogado que faz inventário. Eu vi aqui que tem um exemplo de situação de inventário. Então, eu quero pegar esse caso que tá mais ainda encaixado ali com a atividade dele. Você vai ler, tem um resuminho da ação judicial, tem a cópia da íntegra da ação. Você vai ler o resumo para entender, né, que eu tirei aquele juridiquês. Se você quiser ler na íntegra, você lê também. E você vai contar para si mesmo essa história. O advogado, aconteceu isso, ele foi contratado pelo cliente para fazer isso, blá, 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 blá. Conte para você umas 3 vezes, até sair bem coloquial, até sair bem aquele papo de bar, aquele papo de almoço, aquele papo no café descontraído. Porque tem que ser isso, essa conversa. Por mais que você vá falar com um advogado, que ele é todo cheio de pompa, que ele quer falar difícil... a conversa precisa ser interessante. E quanto mais seguro, mais tranquilo você tiver para falar sobre o assunto, mais você dominar o que você tá falando, mais interessante vai ficar o caos, entendeu? Conforme eu contei para vocês, eu falei aqui, então, aí você acha que loucura, ele colocou que o juiz foi preguiçoso e tal. Então, assim, você pode ir falando tudo isso. Velho, olha o que o advogado fez, ele achou que ia estar na imunidade, tal. E a imunidade não foi aplicada. Então, isso, nossa, sério, aconteceu isso, tal. Isso vai despertar a atenção do seu cliente, tá? Não é um PowerPoint com exemplo, que tem um texto. Não. É um bate-papo que você vai usar esse exemplo de sinistro. Isso tanto na visita presencial quanto por telefone. Outra forma também para você usar, aliás, você deve para conseguir essas 100 apólices em 100 dias, mandar e-mails. Você tem clientes que são advogados do automóvel, do saúde, da previdência? Mande um e-mail, coloca lá no assunto, advogado é condenado em 270 mil reais, blá, 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 né? E aqui já tem o resumo, né? Tem o título da condenação e tem o resuminho da condenação e tem a cópia. Você pode até mandar a cópia, porque advogado gosta de ver, né? Deixa eu ver se é verdade isso mesmo. Você manda ali como anexo o acórdão para ele. E aí ele vai ver, e aí você explica no e-mail que, olha, existe um seguro para isso, tal, vamos conversar, lembrei de você, ser advogado, queria bater um papo sobre isso. Você não precisa nem entrar em detalhes do seguro no e-mail, você fala que você quer conversar sobre isso e que tem um produto bem bacana que vai ajudá-lo aí para que ele não para que ele não tenha esse prejuízo aí, caso venha um doido aí e processe ele, né?
E além do e-mail, você também vai postar nas suas redes sociais. Você pode fazer um post no Instagram, Facebook, com aquelas imagenzinhas, né? Fazer um carrosselzinho, coloca uma foto de advogado, e aí você pega esse resuminho que eu fiz e quebra, né? Põe uma frase em cada quadradinho. Você pode gravar um story explicando isso. Você pode gravar um vídeo de 1 minuto e colocar lá no IGTV, postar também no Facebook, postar no LinkedIn explicando: olha, advogado, olha o que aconteceu nesse caso. Hoje eu começo assim: um advogado foi condenado lá, gente, ele escreveu isso na SAM, blá, 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 e aí 270 mil, nossa, e com uma pólice de R$1.800 ele não teria esse prejuízo, tal, quer saber mais, entre em contato comigo e tal. E aí você marca as hashtags no Instagram, Facebook, nos lugares, no LinkedIn, hashtag responsabilidade civil advogado, hashtag escritório de advocacia, hashtag seguro para advogado, porque isso vai fazer com que a sua publicação seja vista também por advogados, que são os seus clientes, né? E que, opa, tem alguém ali que já estava procurando, apareceu ali no feed dele, porque ele segue a hashtag, por exemplo, advogado, ou ele segue a hashtag responsabilidade do advogado, ou ele segue a hashtag seguro para advogado, porque ele já ouviu falar que é importante, ou algum colega dele teve um prejuízo, ele quer saber mais sobre o assunto, e de repente, tcharam, aparece você lá. Se você até quiser ser patrocinado e tudo mais, que é uma outra situação, também é possível. Isso tudo vai fazer com que acelere o seu resultado. Mas eu te garanto, mesmo sem o patrocinado, sem investir dinheiro para fazer propaganda, né? Que é isso que é o patrocinado, mesmo sem investir dinheiro para fazer propaganda, você fazendo as abordagens por telefone, por visita, por e-mail, pelas redes sociais, você vai vender 100 apólices em 100 dias. Aqui tem mais de 20 exemplos e esse banco de dados a gente vai aumentando, né? Então você vai tendo mais exemplos de situações para ir sempre mandando. Por quê? Cada pessoa tem um tempo de maturação daquela ideia de contratação. Tem gente que no primeiro vai falar: opa, nossa, é interessante, quero saber como funciona. Tem um que vai ver: é complicado. Ah, mas peraí, deixa eu atender o fulano e já esqueceu da história. Aí vem um outro e-mail. Nossa, é delicado isso aí, poderia acontecer comigo. Aí de repente ele vê no Instagram: sério? Nossa, não, preciso desse seguro. Então, você vai ali jogando sementinhas, né? Que vão geminando ali na cabeça do cliente, que vão transformando uma árvore de risco. Ele fala: não, eu preciso ter esse seguro. A gente precisa trazer a percepção para ele do SUS para o seguro de RC profissional. O SUS, ele já tem isso, ele já pensa assim: meu Deus, eu não posso ficar sem seguro saúde, porque amanhã, se eu for atropelado e precisar de um hospital, sei lá se no hospital da minha cidade tem leito para cuidar de mim. Com esses exemplos, com esse passo a passo, com essa técnica, a gente vai criar na cabeça dele o SUS do RC profissional. Ele vai pensar assim: eu não posso ingressar com uma ação judicial, eu não posso fechar um contrato com o cliente sem ter um seguro. Porque vai saber, vai que um cliente desse me processa, ou faz isso, ou faz aquilo, então eu preciso ter esse seguro. Eu preciso. Então, é justamente para isso que serve a venda pelo exemplo. A venda pelo exemplo é transformar a mentalidade do seguro de responsabilidade civil profissional no risco que ele já tem concebido de auto, de saúde. Então veja que não é assim: nossa, meu Deus, é impossível, preciso ser hiper, mega, ultra inteligente, o vendedor mais habilidoso do mundo. Não, é uma técnica, É estudo, você vai estudar os casos, vai colocar em prática da forma que eu falei e você vai atingir. Só depende de você. Tabata, como que eu faço para ter acesso ao banco de exemplo completo e tudo que tem as aulas e tudo mais? Como que eu faço para vender? Eu quero me especializar, eu quero saber mais e etc. Calma, não contrate hoje. Depois eu vou explicar melhor como funciona o Venda Segura ao longo desse desafio, mas eu quero que você foque sua energia e entender como vender para médico. Amanhã eu vou te mostrar como vender a 100 apólices em 100 dias para dentista. Na quarta-feira eu vou te explicar como fazer isso para contador e na quinta-feira eu vou te explicar como fazer isso para médico. Então foca nisso. Na quinta-feira, quem contratar na quinta-feira, no momento que eu falar valendo, os 10 primeiros vão ter acesso a um atalho, a um bônus que vai fazer você atingir essas 100 apólices em 100 dias ainda mais fácil. Vai ter um acelerador aí, então vão ser só para os 10 primeiros. Então espera até quinta-feira, não compra agora, assista a aula de amanhã de dentista, assista de médico, assista de contador. Aliás, depois do dentista vai ser contador, depois médico. Mesmo que você, não, mas eu tenho a maioria dos meus clientes, eu quero focar em advogado. Assista, porque o advogado pode te indicar para um dentista, o dentista pode te indicar para um contador, que pode te indicar para um médico. Então, assim, você não vai fechar, não vai bater a
a porta na cara da oportunidade. Mesmo que você queira focar em advogado, é muito importante você ter uma noção também de quais são os riscos das outras profissões. Não vai te prejudicar em nada, só vai ganhar porque quando você for procurado, você vai entender do que se trata, tá? Então, eu te vejo amanhã às 8h30, desafio sem apólice em 100 dias. Amanhã é dentista.